Convido a todos a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Deus, que o Senhor possa falar com esta igreja nessa noite. Que o Senhor possa manifestar com o teu poder nessa noite. Pai, que em nome de Jesus, que essa palavra possa entrar nos corações e que o Senhor possa fazer morada nessa noite. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, todo e qualquer impedimento da tua palavra ser pregada nessa noite, em nome de Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 38. Quem achou, dá um glória a Deus. Está escrito assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Feche os olhos neste momento. Deus, fale com esta igreja nessa noite. Manifesta com teu poder, Pai. O Senhor sabe que eu não queria pregar essa mensagem, mas é a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração. Fale com esta igreja, em nome de Jesus. Boa noite. Olhe para mim. Nesta noite, eu vou pregar a respeito de tentações. O que é a tentação? A tentação é a mãe do pecado. Porque para o pecado existir, primeiro tem que existir a tentação. Existe tentação sem o pecado, mas não existe pecado sem a tentação. Eu já fui tentado, você já foi tentado, e nós seremos sempre tentados. É possível você se libertar de um pecado, mas é impossível você nunca mais não ser tentado por aquilo. Por mais que Deus te liberte de um pecado, a tentação sempre virá para te tentar. Olhe para mim, ser tentado não é pecado. Pecar é ceder à tentação. A tentação é uma incitação ao pecado. A tentação é uma vontade quase incontrolável para você fazer algo que desagrada a Deus. Mas por que a tentação é uma vontade quase incontrolável e não incontrolável? Por que a tentação, quando vamos falar da descrição do que é tentação, falamos que é quase incontrolável e não chegamos a falar apenas que é incontrolável? Porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, mostra que quando o homem está para ser tentado, Deus dá um escape. Ou seja, eu e você, se abrir o coração para Deus e verdadeiramente nós falar: Deus, eu não quero viver em pecado. Deus, eu não quero estar em pecado. Deus cria, Deus nos entrega um escape para que eu e você não venha cair em tentação. Por isso que existe esse quase, por causa de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então nessa noite eu venho dizer que é mentira quando alguém diz: isso é mais forte do que eu. É mentira. É mentira quando alguém diz: eu não consigo viver sem isso. É mentira. É mentira quando alguém diz: já tentei de tudo, mas nada não funciona. É mentira. É mentira quando alguém diz: isso já faz parte da minha rotina. É mentira quando alguém diz: depois eu paro, agora não dá. Porque se você quiser hoje, se você clamar a Deus hoje, se você abrir o seu coração hoje, hoje ainda Deus te dá um escape para você se libertar do pecado. Quem pode dar um glória a Deus? Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 está escrito: pela liberdade foi que Cristo nos entregou. Cristo morreu na cruz para você ter a liberdade.
Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, nos mostra que o pecado não terá domínio sobre mim, não terá domínio sobre você, porque não vivemos mais pela lei, mas vivemos pela graça de Deus. É possível ser liberto, sim. É possível você olhar para algo que você viveu no passado, mas hoje no presente você dizer: eu não quero isso mais para a minha vida. Deus está falando com alguém hoje. Olhe para mim. A tentação pode vir de Deus? A tentação é Deus que envia para você? Não, porque a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 13, que Deus não tenta ninguém. Então ninguém é tentado por Deus. Pastor Fábio, Deus não tenta ninguém, mas Deus sempre ajudará alguém que quer sair da situação que está. Deus não tenta ninguém, Deus não derruba ninguém, mas Deus sempre levantará alguém que quer se erguer de onde caiu. Olhe para mim nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus. Se Deus não tenta ninguém, então é errado quando alguém diz: eu saí da igreja, voltei para a presença de Deus, adquiri um testemunho e foi projeto de Deus para a minha vida. É errado. Quando uma pessoa sai da igreja, adquire aquele testemunho e volta para a igreja e começa a pregar esse testemunho, muitas pessoas começam a dizer: foi projeto de Deus, porque agora você tem um testemunho para contar, um testemunho para pregar, e não foi projeto de Deus. Nenhum projeto de Deus da sua vida está alinhado em você fora da presença de Deus. Então, quando alguém desvia, é porque ela caiu em tentação. Mas quando alguém volta para a presença de Deus, é porque a misericórdia de Deus caiu sobre essa pessoa. Quando alguém desvia, é porque a tentação alcançou essa pessoa. Mas quando ela volta para a presença de Deus, é porque a misericórdia também alcançou. Talvez hoje você está aqui e você está afastado da presença de Deus. Eu venho te informar que a misericórdia de Deus vai te alcançar hoje. Olhe para mim, preste atenção. Tem pessoas que têm um testemunho muito forte de muitas coisas que fez errado e hoje está com Jesus. Um testemunho desse não é um testemunho bonito, é um testemunho edificante, porque mostra que Jesus pega o que é lixo e transforma em luxo. Mas não é bonito a pessoa falar que fez tantas coisas erradas e serve a Deus. Isso é edificante, porque um testemunho bonito é uma pessoa dizer: estou há 10 anos na presença de Jesus. É uma pessoa dizer: estou há 20 anos servindo a Jesus. Testemunho bonito é alguém dizer: eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ouvi a voz de Deus, eu ouço o meu Deus. Isso é um testemunho bonito. Quem pode dar um glória a Deus? Quem tem um testemunho bonito desse, dá um glória a Deus essa noite. A Bíblia fala a respeito de Asaf. Asaf, no dia de hoje, seria um cantor gospel. Asaf tinha um ministério voltado para a música. Ele atuou no reino de Davi e no reino de Salomão. Em Salmo 73, versículo 2, Asaf está sendo tanto tentado que ele diz: os meus pés quase desviaram. Asaf quase desviou. E por quê? Porque ele estava passando por crises espirituais e emocionais. Crises emocionais, porque ele estava sentindo inveja daquele que não serve a Deus e era rico. E crises espirituais, porque ele julgou que a justiça de Deus não estava sendo boa para com ele. No versículo 16, é um versículo muito forte, porque ele praticamente diz: estou passando por um momento mais difícil da minha vida. Tudo que está acontecendo comigo, eu não consigo entender por quê. Talvez hoje você esteja vivendo o versículo 16. Talvez o seu ano de 2024 seja o ano mais difícil da tua vida. Talvez você veio para o culto hoje e você não está entendendo por que essas coisas estão acontecendo com você. Asaf estava machucado na presença de Deus. E é possível, quando nós estamos na presença de Deus, se machucar. Entretanto, no versículo 17, quando Asaf era para cair em tentação e desviar,
ele procura o santuário de Deus. Asaf está machucado, Asaf está ferido, Asaf está confuso. Na cabeça de Asaf, a justiça de Deus não funcionou para ele. Mas no momento que é para ele cair em tentação, ele busca a presença de Deus. E no versículo 17, que seria um versículo para anunciar uma tragédia, que seria um versículo para dizer, Asaf desviou, se torna um versículo que Asaf foi curado. Se torna um versículo que Asaf entendeu o projeto de Deus para a vida dele. Olhe para mim, talvez você entrou aqui como a personificação do versículo 16. Triste, abatido, na presença de Deus, mas com vontade de desviar. Mas hoje você vai sair daqui como o versículo 17, glorificando o nome de Deus, entendendo que você tem um futuro com Deus, entendendo que com Deus é difícil, mas sem Deus é pior. Asaf se machucou dentro da presença de Deus, mas Asaf foi curado também dentro da presença de Deus. Eu estou pregando para uma mulher que hoje, que ela está machucada, mas não é fora da presença de Deus que você será curada. Você machucou na presença de Deus, mas também é dentro da presença de Deus que você será curada. Eu estou pregando esta noite para um homem que 2024 está sendo um ano difícil para ele, mas está sendo difícil, mas permaneça na presença de Deus. Deus me trouxe aqui como profeta para falar para alguém, não saia da presença dele em 2024. Por mais que a carne está te tentando, permaneça. Quem pode dar um glória a Deus essa noite? Você se machuca na presença de Deus, mas você também será curado na presença de Deus. Tem muitas pessoas, pastor Fábio, que não entendem o que está acontecendo na vida dela, porque essas pessoas não sabem a diferença da tentação e da provação. Repita comigo, tentação. O que é a tentação? São momentos na tua vida que você está para tomar uma tomada de decisão, que é para você tomar uma atitude, e essa atitude está ligada entre desagradar o coração de Deus e agradar o seu coração. Então, tentação são momentos da tua vida que você quer tomar uma decisão, e essa decisão está ligada entre agradar o seu coração e desagradar o coração de Deus. E o que é provação? Provação é aonde Deus está. Provação é Deus que está a cada momento nessa situação. Provação foi Deus que criou ela para você passar. É uma situação que você precisa tomar uma decisão, que pode até desagradar o seu coração, mas é para agradar o coração de Deus. Então, como que você vai descobrir se você está passando por uma tentação ou por uma provação? Essa decisão que você quer tomar vai agradar o coração de Deus? Então é uma provação. Mas se essa decisão que você quer tomar desagrada o coração de Deus e agrada o teu coração, então é uma tentação. O que a tentação e a provação têm em comum? Tanto a decisão da provação como a decisão da tentação são difíceis. Porque é difícil você rejeitar uma tentação, como também é difícil você aceitar o projeto de Deus para a tua vida. Quem tem ministério sabe o quão foi difícil você aceitar o teu chamado. Quem tem ministério sabe o quão foi difícil você fazer a obra de Deus. Quem tem ministério sabe o quão é difícil subir no altar. Não é fácil agradar o coração de Deus. Também como não é fácil rejeitar as tentações. E nessa noite, a palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração é para eu pregar sobre tentações. Eu não queria, eu relutei, mas o Espírito Santo sabe o que é bom para esta igreja. Primeira tentação, a tentação da carne. O que é a tentação da carne? É a tentação que surge de dentro de nós. Olha o que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado e atraído e iludido pelo seu próprio desejo. A tentação da carne, você cai porque você quer,
porque aquilo que você gosta é aquilo que te atrai. A tentação da carne surge de dentro de nós. A tentação da carne tem 3 receptores, que é o local exato que vai surgir a tentação. O primeiro receptor da tentação da carne é o teu sistema digestivo. O teu sistema digestivo é o seu segundo cérebro. Ele ostenta mais neurônios que seu próprio cérebro. Ele age de forma independente do teu cérebro. Se você tiver uma morte cerebral, o seu sistema digestivo continua vivo. O seu sistema digestivo, ele é responsável por gerar fome, sede e sensação de bem-estar. O seu sistema digestivo, ele é um receptor para a sua tentação da carne. Porque existe a necessidade fisiológica. E muitas pessoas, por causa da necessidade fisiológica, caem em tentação. Eu não vou orar porque eu vou estar com sono. Eu não vou jejuar porque eu vou estar com fome. Eu não vou jejuar porque eu vou estar com sede. Eu não vou ir para a igreja porque eu vou andar e vou cansar. Ou seja, pessoas caem em tentação por causa do sistema digestivo, necessidades fisiológicas. Mas existem pessoas que também caem em tentação não pela necessidade fisiológica, vontade de comer, vontade de beber, vontade de dormir. Existem pessoas que caem em tentação pela sua desnecessidade fisiológica. O que é a desnecessidade fisiológica? É quando o seu corpo não precisa, mas você continua com o hábito de entregar para o seu corpo aquilo que não tem necessidade. Então tem pessoas que não vão orar por causa do sono. E tem pessoas que dormiu 8 horas, está bem, não está com sono, mas ela não vai orar porque ela quer ficar deitada na cama. Ela não vai ler a Bíblia porque ela quer ficar deitada na cama. Ou seja, uns não vão orar por causa do sono, outros não vão orar por causa da preguiça. E eu costumo dizer que aonde tem preguiça, não tem a promessa de Deus, porque Deus levanta um despreparado, mas Deus não levanta um desocupado. Ah, pastor, eu trabalho, eu estudo, eu sou ocupado. Você é ocupado para as suas coisas, não para as coisas de Deus. Pode ter 3 empregos, fazer faculdade. Se não está lendo, se não está orando, se não está buscando, Deus te vê como um desocupado. E assim você não viverá as promessas de Deus. Tem uns que não vão jejuar, pastor, por causa da fome, necessidade fisiológica. Tem outros que não vão jejuar, mas comeram bem, se hidrataram. Poderia jejuar, não iriam nem sentir fome, mas não vai jejuar por causa da gula. Não vai jejuar por causa de um brigadeiro, não vai jejuar por causa de um bolo, não vai jejuar por causa de um refrigerante. Tem gente que não vai vir para a igreja porque vai ter que andar a pé. Tem outros que tem carro, pode vir de Uber, pode vir de carona, mas mesmo assim prefere ficar em casa assistindo televisão. Ou seja, uns caem em tentação por causa da sua necessidade fisiológica. Outros caem em tentação por causa da sua desnecessidade fisiológica. O teu sistema digestivo quer te fazer você se sentir bem. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O que é melhor, você se sentir bem ou estar melhor? Porque quando você come, você se sente bem. Quando você jejua, você está melhor. Quando você assiste um filme, você se sente bem. Mas quando você lê a Bíblia, você está melhor. Quando você dorme, você se sente bem. Mas quando você ora de madrugada, você fica melhor. E o que a igreja quer hoje? Se sentir bem ou estar numa versão melhor? Volte a orar como antes. Volte a abrir essa Bíblia. Volte a jejuar. Está mal, está errado, não está sendo crente. Deus te trouxe hoje aqui para quebrar essa tentação de dentro de você. Olhe para mim. Olha o que a Bíblia fala. Filipenses capítulo 3, versículo 19. O Deus deles é o estômago. Olha o que está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 24.
não pode amar a Deus e ao dinheiro. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, conseguimos entender que o nosso coração é um altar e existe duas divindades que lutam por esse altar que é o nosso coração. Uma divindade é o que nos criou, Deus. A outra divindade, nós o criamos, o dinheiro. Então o dinheiro e Deus lutam pelo nosso coração, que é um altar. E todo altar, pastor Fábio, precisa de uma oferta. Todo altar precisa de uma oferta para ligar a divindade, porque é a divindade no céu e o altar na terra. E a oferta fica entre a terra e o céu, ligando a divindade e o altar. O teu amor é uma oferta, o teu coração é um altar, e você destina essa oferta, que é o teu amor, para Deus ou para o dinheiro. Mas isso você já sabe, você já aprendeu isso. Mas você tem que entender que o teu ventre também é um altar. E você destina o teu altar, que é o teu ventre, para o teu Deus, que é um estômago, que é uma divindade que nós cria, ou para o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, João capítulo 7, versículo 38, que quem crê em Jesus, nascerá um rio de água viva dentro dele. Ou seja, o teu estômago também é um altar. Então, quando você apenas come, apenas bebe, você está transformando o teu sistema digestivo em um Deus, porque você só come e bebe. Agora, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa estar de ventre vazio. Todas as vezes que você está jejuando, você está ofertando para o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo de Deus de barriga cheia. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, é necessário que você esvazie. Por isso, pastor, que Jesus morreu como uma oferta. Porque todo altar precisa de uma oferta para ligar a divindade à terra. Jesus morreu como uma oferta. Olhe para mim. A oferta representa a ponte entre a terra e a divindade. Jesus morreu entre o céu e a terra, porque a cabeça de Jesus não encostava no céu, mas os pés de Jesus também não encostavam na terra. Ou seja, quando Jesus morreu, ele estava entre o céu e a terra. Jesus foi a minha, é a tua oferta. Quem pode dar um glória a Deus essa noite? Qual é, olhe para mim, nessa noite, qual é a segunda receptor, a segunda nascente de tentação da carne do ser humano? Os olhos. Através dos nossos olhos, possamos cair em tentação. É fácil nós cair em tentação. Olha o que a Bíblia fala a respeito dos nossos olhos. Provérbios capítulo 6, versículo 25. Não cobice em seu coração a beleza e nem se deixe se seduzir por seus olhares. Olha o que a Bíblia fala. Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o seu olho te fizer pecar, arranque-o. Olhe para mim. Se eu olho para uma moça seminua e eu começo a pecar porque eu estou olhando para ela, não é ela que tem que tampar o decote, não é ela que tem que aumentar a sua saia, é eu que tenho que arrancar meus olhos. Sabe por quê? Porque se eu olho para ela e estou caindo em pecado, a culpa é minha. Porque se eu sou homem de Deus, se eu sou cheio do Espírito Santo, eu não devo olhar para ela e olhar para o corpo dela, porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele vê uma mulher seminua, ele não vê o corpo, ele vê a alma dela, e se ela se aproximar dele, ela pode se aproximar, mas ele não vai elogiar ela, ele vai dizer, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus está voltando, Jesus quer te libertar. Nesta noite, homens desta igreja, para eu e você não cair em tentação, precisamos ser cheios do Espírito. Só assim que você vai ser capaz de olhar para uma mulher seminua
e não olhar para o corpo, olhar para a alma, se você ser cheio do Espírito Santo. O evangelho só cresceu porque Deus levantou homens tão cheios do Espírito Santo que quando ele olhou para uma mulher seminua, ele viu a alma dela, não o corpo dela. E assim o evangelho cresceu. Deus está contando com você, homem dessa igreja, para você ser cheio do Espírito Santo e ganhar muitas almas para Jesus. Olhe para mim. Terceiro receptor que pode gerar a tentação da carne em nós é a nossa mente. Primeiro receptor, sistema digestivo. Segundo receptor, os nossos olhos. Terceiro receptor, a nossa mente. Porque a nossa mente é capaz de criar imaginações. E quando a gente está nos imaginando, é capaz de a gente nos ver com poder, status e reconhecimento. E não existe problema você querer ter poder, status e reconhecimento. Mas se este poder, se esse status, se esse reconhecimento estiver alinhado em cair em tentação, você não pode ter. Então, para eu e você não cairmos em tentação, precisamos ter o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisamos transformar a nossa mente. Precisamos tirar essa mente carnal de dentro de nós e transformar essa mente. Transformar essa mente em qual mente? O que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Precisamos ter a mente de Cristo. Você não vai cair em tentação se você ter a mente de Cristo. Saia nesta noite falando: Cristo, muda a minha mente. Coloque a tua mente na minha cabeça. Quem pode dar um glória a Deus? Olhe para mim. Qual é o objetivo da tentação da carne? Destruir o teu corpo, destruir a tua mente. Te passar uma informação muito séria aqui. 30% das pessoas que têm câncer, 30% das pessoas que têm câncer, não é porque fumou, não é porque bebeu, não é porque usou droga, é porque comeu. A mal alimentação gera 30% de chance de você ter câncer. Olhe para mim, não caia em tentação, porque muitas doenças que você tem é porque você colocou dentro de você quando você caiu em tentação. Nessa noite eu venho dizer para a igreja, não podemos cair em tentação, porque a Bíblia nos mostra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que o nosso templo é um templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você cair em tentação por causa de comida, por causa de bebida, você vai destruir o seu corpo. E se o seu corpo não ser saudável, você não vive as promessas de Deus. Você tem que viver as promessas de Deus, mas para isso você tem que ter um corpo saudável. E para ter um corpo saudável, você não pode cair em tentação. Uma coisa é comer comida, outra coisa é comer produtos. Não caia em tentação. A Bíblia fala em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que existe uma guerra entre a tua carne e o Espírito Santo para te influenciar. Se você só come, se você só bebe, se você só assiste televisão, quem te influencia é a sua carne. Mas se você tem uma vida de oração, se você lê a Bíblia, se você jejua, quem vai te influenciar é o Espírito Santo de Deus. Saia daqui dessa igreja hoje pensando, quem que eu quero que me influencie? A minha carne ou o Espírito Santo de Deus? Segunda tentação, a tentação do sistema do mundo. Repita comigo, sistema do mundo. Olha o que a Bíblia fala da tentação do sistema do mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformei com este mundo. Olha o que a Bíblia fala a respeito do sistema do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo não significa que você é inimigo meu. Não significa que você é inimigo do pastor. Não significa que você é inimigo da Assembleia de Deus Lusitana. Se você ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Você continua sendo meu amigo, mas o meu Deus te tem como inimigo. Olha o que eu tenho para dizer para essa igreja.
A tentação do mundo possui 2 receptores. Um receptor se chama ambiente e o outro receptor se chama relacionamentos. A tentação da carne, pastor Fábio, surge de dentro de nós. Mas a tentação do sistema do mundo é nós que surgimos lá. É porque é nós que adicionamos as pessoas no nosso WhatsApp. É nós que frequentamos ambientes que zombam de Deus. A respeito de relacionamentos, olha o que a Bíblia fala. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As maus companhias corrompem os bons costumes. Olha o que a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não existe comunhão da luz com as trevas. Não permita que ninguém te leve de volta para algum lugar que Deus tirou você de lá. Eu costumo dizer, existem pessoas que vão permanecer na tua vida espiritual, mas não mais na tua vida física. Existem pessoas que eu vou parar de falar com elas, mas eu não vou parar de orar por elas. Se você tem um amigo, eu tenho muitos amigos que não servem a Deus. Na verdade, eu sou pastor e a maioria dos meus amigos não servem a Deus. Mas existe uma diferença. Eu estou influenciando eles, porque quando eles começarem a me influenciar, eu tenho que excluir eles, eu tenho que se afastar deles, eu tenho que bloquear eles, eu tenho que parar de conversar com eles, mas eu vou continuar orando por eles. Olhe para mim, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida dessa noite. Você precisa se afastar das pessoas que você tem certeza que consegue te influenciar para cair em tentação. Você pode ter amigos que não servem a Deus, assim como eu tenho, mas você não pode ter amigos que te influenciam a cair em tentação. Olha o que a Bíblia fala a respeito de ambientes. Salmo capítulo 1, versículo 1. Não devemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Não devemos dividir o nosso amor entre amar os ambientes onde adora a Deus e amar ambientes aonde zombam de Deus. Eu não posso estar. Não vai dar certo você estar em 2 mundos. Não vai dar certo você estar em 2 ambientes. Não vai dar certo ontem você está numa festa e hoje você está na igreja. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai dar certo você estar aqui hoje e quarta-feira você está em um ambiente que zomba de Deus. Não vai dar certo, não vai funcionar. Você não tem relação com Deus. Você não tem relacionamento com Deus, porque não dá certo. Deus não tem relacionamento com quem tem entrado em ambientes que zombam dele. Se o seu marido entra em um ambiente onde as pessoas zombam e te humilham como esposa, você não tem marido. Mas se você tem entrado em lugares que zombam de Deus, você não é servo de Deus. Eu não queria pregar essa mensagem hoje. Mas essa mensagem é como uma quimioterapia. Está doendo, mas vai curar esse câncer espiritual nessa noite. Na era digital, pastor, não precisamos entrar nos lugares de forma física, pois na era digital conseguimos entrar em certas casas de forma digital, de forma virtual. Na era digital, um jovem não precisa entrar numa casa de prostituição de forma física, pois pelo celular ele entra dentro de uma casa de prostituição. Na era digital, eu não preciso ir no cassino, pois eu tenho um cassino no meu celular. Não permita que essa tecnologia destrua o teu relacionamento com Deus. Porque a tecnologia te aproxima dos homens, mas a natureza te aproxima de Deus. É por isso que Jesus orou no jardim. É por isso que Jesus orou no monte. É por isso que Jesus orou no deserto. Porque existiam momentos que Jesus se afastava de todos os ambientes e de todas as pessoas para se aproximar de Deus. E quando Jesus nos ensina a orar, o que Jesus fala? Entra no teu quarto, tranca a porta para orar. Por quê? Porque ninguém pode entrar
no seu momento íntimo com Deus. Então, buscar a Deus é buscar a Deus de porta fechada, para ninguém entrar e atrapalhar o teu momento íntimo com Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: tranca a porta do teu relacionamento com Ele, porque tem alguém que está entrando e está atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Tranca a porta do teu WhatsApp, tranca a porta do teu coração, tranca a porta daquele emprego. Você sabe por que eu estou falando isso? Pastor, Êxodo capítulo 34, versículo 14 mostra que Deus é ciumento. Deus tem ciúmes de mim e Deus tem ciúmes de você. O teu Deus é ciumento. Talvez você não sabia, mas agora você sabe. O teu Deus tem ciúmes de você. A tecnologia nos aproxima dos homens, mas a natureza nos aproxima de Deus. E é verdade isso. Segundo a teologia sistemática, Deus se revela para o homem de duas formas. Primeira, revelação geral. Deus se revela para o homem pela natureza. Segunda revelação, revelação especial. Deus se revela para o homem pela Bíblia. Então, quando o homem conhece a Deus pela natureza, o homem diz: o meu Deus é o Criador. Mas quando o homem conhece a Deus pela Bíblia, o homem diz: o meu Deus é o Senhor. E a dificuldade de Deus não é ouvir do homem a palavra Criador. A dificuldade de Deus é ouvir da boca de um homem a palavra Senhor. Porque muitos chamam Deus de Criador, mas poucos estão aceitando Deus como Senhor. Saia daqui nessa noite dizendo: Deus é o meu Senhor. Ele manda e eu obedeço. Eu vou aonde Ele se agrada, não aonde Ele desagrada. Ou seja, a tentação da carne nasce de dentro de nós. A tentação do sistema do mundo é nós que vamos lá. Olhe para mim. Qual é o objetivo da tentação do sistema do mundo? Destruir a nossa reputação. Porque dependendo dos lugares que você entra, e dependendo dos lugares, dependendo das pessoas com quem você conversa, as pessoas não vai te ver como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Dependendo com quem você anda, nos lugares que você entra, as pessoas não vão te ver como um homem casado, como uma mulher de respeito, não vão te ver como uma pessoa honesta. Então a tentação do sistema do mundo é para destruir a sua reputação. Olha o que a Bíblia fala a respeito de reputação. Provérbios capítulo 22, versículo 1, que a sua reputação vale mais do que seu dinheiro. Olha o que a Bíblia fala a respeito de tentação. Atos capítulo 6, versículo 3, que aquele que não tiver uma boa reputação não pode ter um ministério. Ou seja, se alguém tem um ministério e perdeu sua reputação, tem que perder o seu ministério também. E quando recuperar a sua reputação, aí volta a ter ministério. Se você perdeu sua reputação, você precisa recuperar sua reputação para depois voltar a ter um ministério. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios, capítulo 3, versículo 4. Tanto Deus como os homens serão favoráveis àquele que tem uma boa reputação. Nem vou falar da parte espiritual, vou falar apenas da parte social. Se você tem uma boa reputação, os homens serão favoráveis a você. Agora você já viu uma empresa que é até boa, mas ninguém quer trabalhar lá? Por quê? A empresa é boa, mas o patrão tem uma péssima reputação. Tem pessoas que têm uma missão linda, mas ninguém quer ajudar. Por quê? A missão é linda, mas o caráter é feio. Tem gente que tem um bom projeto. Você olha e fala: que projeto bom, mas ninguém quer ajudar o seu projeto, por mais que seja bom. Porque o teu projeto é bom, mas você tem uma reputação de ser ruim. E ninguém vai ajudar com razão. Vigie, não caia em tentação para não perder a sua reputação. Porque antes de você chegar lá, sua reputação já chegou. Última tentação, a tentação do diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito:
O diabo é o vosso inimigo. A tentação da carne, ela surge de dentro de nós. A tentação do sistema do mundo, é nós que vamos até lá. E a tentação do diabo, como é? Ele vem até nós. Foi o diabo que foi até Eva. Foi o diabo que foi até Jó. Foi o diabo que foi até Jesus. Olhe para mim. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. A tentação da carne, ela é responsável pelos seus desejos. A tentação do sistema do mundo é responsável pelos ambientes e relacionamentos. A tentação do diabo é mais pesada. Por isso que o diabo não tenta qualquer um. Tem gente que não está conseguindo jejuar e está achando que é o diabo. Não é o diabo, é a sua carne. Tem gente que foi para a Rua da Oura, que foi para uma boate, foi para algum lugar, acabou até preso, e alguém disse, foi o diabo que levou ela. Não, ela foi porque ela quis. O diabo não leva ninguém para a festa. Se você foi para aquela festa porque você quis, você gostou, você queria, e você foi, o diabo não te levou. Você foi com seus pés, você foi com seu carro, você foi com as suas condições, e você foi porque você quis. O diabo não leva ninguém para a Rua da Oura. Quem vai é porque quer. Quando o diabo apareceu para Jesus, Jesus estava 40 dias e 40 noites, sem comer alimento sólido, sem beber, sem tomar alimentos líquidos, com exceção da água. Porque Jesus tomou água nos 40 dias e nas 40 noites. Tanto é que quando os anjos foram der de comer para Jesus, mostra que Jesus comeu, mas não que Jesus bebeu, porque Jesus estava tomando água nesses 40 dias. E por que água você pode tomar em jejum? Porque água é o único alimento que não possui calorias, mas possui nutrientes. Então, se você for jejuar, pode beber água. Quem pode dar um glória a Deus aí? Quando Satanás apareceu para Jesus, mídia, por favor, põe Mateus capítulo 4, versículo 3. Mídia, por gentileza, Mateus 4, versículo 3. Quando Satanás apareceu para Jesus, pastor Gonçalo, muitas pessoas lê e acham que Satanás queria fazer Jesus quebrar o jejum. Mas a função da tentação do diabo não é fazer ninguém quebrar jejum. Quebrar jejum é função da tentação da carne. Quando Satanás apareceu para Jesus, ele não queria que Jesus quebrasse o jejum. Tem gente que acha que Satanás ofereceu pão para Jesus, nem pão lá tinha. O que Satanás ofereceu para Jesus foi pedras, porque está escrito, manda que estas pedras, olhe para mim, olha o que está escrito, se tornem em pães. Satanás não ofereceu pão para Jesus, Satanás ofereceu pedra. Satanás nenhuma hora falou, Jesus, coma esse pão porque você está com fome. Jesus não ouviu isso de Satanás, Jesus ouviu outra coisa. Satanás nenhuma hora falou, Jesus, você está 40 dias sem comer, sem beber, coma. Satanás não falou isso, não existe isso no texto. Olha o que Satanás está oferecendo para Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O verbo comer é uma ação ligada ao físico, ação da carne. O verbo aqui é o transformar, é um verbo ligado a uma ação de vida, porque para Jesus pegar uma pedra e transformar ela em pão, Jesus precisa de quê? De poder de? Então qual é a tentação de Satanás? Qual foi a tentação de Satanás? Fazer que Jesus usasse o poder de Deus para pecar contra Deus. Então Satanás, quando ele vem para tentar alguém, ele vem para fazer você pegar aquilo que Deus te deu e use para pecar contra o próprio Deus. Essa é a tentação de Satanás. Por isso que Satanás não tenta qualquer um, porque Satanás não vai lutar contra quem é amigo, ele luta contra quem é inimigo. Satanás não vai derrubar quem já está caído espiritualmente, porque se você não consegue orar, se você não consegue jejuar, se você não consegue ler a Bíblia, se você vai em qualquer lugar que você é chamado, mesmo sabendo que lá vão zombar de Deus,
você está morto espiritualmente e Satanás não vai te tentar. Agora, se você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia, se você deixa de ir em lugares, porque você sabe que lá vão blasfemar contra Deus, você recebe poder de Deus, então você se torna inimigo de Satanás. Satanás se levanta e diz: eu vou derrubar ela, eu vou derrubar ele. E por que Satanás quer te derrubar? Quando você recebe o poder de Deus, porque você se torna uma pessoa perigosa para o inferno, porque aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a Bíblia, aquele que recebe poder de Deus, quando ora, Deus ouve, quando clama, Deus responde, quando profetiza, a porta. Volta a ter poder de Deus essa noite. Para de ser um ser humano comum. Quando você era novo convertido, você conseguia jejuar, você conseguia ler a Bíblia, você conseguia ir na igreja, ficou velho e voltou a ser um velho homem, uma velha mulher. Satanás não tem medo de você. Satanás está brincando com teus sonhos. Satanás está brincando com as tuas promessas. Satanás ri de você, porque você não é perigoso para o inferno. Tua família depende do poder de Deus que Deus vai te dar. Teus filhos dependem do poder de Deus que Deus vai te dar. Teve um dia que eu iria pregar numa cidade, e quando eu acordei às 7 horas da manhã, minha mãe estava orando. Então não sei quantas horas minha mãe já estava orando. Quando eu saí do banheiro, minha mãe falou assim: Felipe, Deus me disse hoje que vai te dar um livramento de morte, porque você vai ir pregar e Satanás quer te matar. O carro deu PT e eu não morri. O carro foi destruído e eu não machuquei. Por quê? Porque eu sou filho de uma mulher que tem poder de Deus. O teu filho e a tua filha pode dizer: meu pai tem poder de Deus. O teu filho olha para você e diz: meu pai é homem de Deus. A tua esposa diz: se meu marido orar, as coisas acontecem. Se torna nessa noite um homem com poder de Deus. Se torna nessa noite uma mulher com poder de Deus. Estou te esperando aqui. Eu tenho uma palavra para você dessa noite. Olhe para mim. Estou te esperando para fazer o que tem. Pastor Fábio, eu preguei nessa noite que para a pessoa cair em pecado, primeiro ela tem que passar pela tentação. Quem fez Lúcifer cair em tentação? Quem fez Lúcifer cair em tentação? Porque Lúcifer foi o primeiro a pecar. Lúcifer não caiu em tentação por causa da tentação da carne, porque ele não tinha carne e ossos. O corpo de Lúcifer é um corpo de matéria celestial, beirando a matéria da energia quântica. Então Lúcifer não caiu em tentação por causa da carne. Lúcifer não caiu em tentação por causa do sistema do mundo, porque não existia o sistema do mundo. Então por que Lúcifer caiu em tentação? Porque o poder de Deus é o receptor para a tentação do diabo. Então se Deus te deu dons, se Deus te deu talentos, se Deus te deu ministério, você tem que vigiar, porque Satanás vai soprar no teu ouvido: seja dependente. Seja dependente. Lúcifer tinha tanto poder que olhou para o céu e disse: eu não preciso de Deus, eu posso ser melhor do que Deus. Às vezes a gente recebe tanto de Deus que pensamos que não precisamos de Deus. E qual é a nossa justificativa? Eu já canto, eu já prego, eu tenho ministério, não, eu estou bem. Você precisa de Deus, e a única forma de chamar a sua atenção de Deus para você é trancando a porta do teu quarto, abrindo essa Bíblia que está fechada há meses, voltar a jejuar e voltar a orar para poder dizer: Deus, eu estou aqui como um ser humano falho, dizendo para o Senhor: sou dependente de Ti.
Tranca a porta do teu Meu quarto. coração aberto. Tem muita gente entrando na porta do teu quarto. Te peço, vem encher este lugar. Pastor Fábio, quando Lúcifer caiu em tentação, ele era um querumbi ungido. Ele se tornou o diabo. Quando os anjos caíram em tentação, se tornaram demônios. Quando Adão caiu em tentação, era um homem perfeito. Quando ele caiu em tentação, ele se tornou um homem imperfeito. Quando o rei Saul, primeiro rei escolhido por Deus, caiu em tentação, ele se tornou o primeiro rei rejeitado por Deus. Geazi seria o sucessor do profeta Eliseu. Primeira Reis existe por causa do profeta Elias. Segunda Reis existe por causa do profeta Eliseu. Mas o Terceira Reis iria existir por causa do profeta Geazi. Mas Geazi caiu em tentação. Então de profeta se tornou um leproso. Judas era conhecido como discípulo de Jesus. Caiu em tentação. É conhecido hoje como traidor de Jesus. Todos aqueles que caem em tentação se tornam uma versão pior do que era antes. Quer que a sua vida piora? Caia em tentação. Quer que a sua vida melhore? Ore, jejue, leia a Bíblia e prepare para viver as promessas de Deus. Quem pode dar um glória a Deus essa noite? Vou falar uma coisa muito séria. Põe por gentileza Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Mídia, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Olhe para mim. Se você é herdeiro por causa do seu pai. Se você nasceu rico, você é rico por causa do seu pai. Então honre seu pai, porque seu pai te deu uma vida que muitos não têm. Se você tem uma herança, se você é herdeiro, é por causa do teu pai. Honre teu pai. Porém, existem pessoas que não nasceram herdeiros. Existem pessoas que nasceram pobres. Mas em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 está escrito que essas pessoas que nasceram pobres, Deus dá o dom de adquirir riqueza. Então se você nasceu pobre e hoje é uma pessoa rica, você é rica porque Deus achou graça em você e te deu o dom de adquirir riqueza. E a riqueza, pastor Gonçalo, é um poder. A riqueza é um poder. Então o que Satanás faz? Ele vem até você para você financiar, usar a sua riqueza para pecar contra Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: a tua riqueza, a tua economia não é para financiar o pecado. A tua economia é para você abençoar a sua família, abençoar os necessitados, abençoar a igreja que prega o evangelho. Não cai em tentação, não usa a sua riqueza que Deus te deu, porque você nasceu pobre, mas Deus te deu para pecar contra Deus. Olhe para mim, por que tem pessoas aqui que têm dificuldade para dar o dízimo? Porque o dízimo é para Deus, o dízimo é de Deus. Então na hora que a pessoa vai dar o dízimo, pastor Fábio, vem o diabo, porque a tentação do diabo vem até nós e fala: use para outras coisas. Aí você usa do que é de Deus para pecar contra Deus, porque o dízimo que era para o altar de Deus, você usa para outros altares, altares de deuses estranhos. Nessa noite eu venho te dizer: volte a ser fiel a Deus. Não caia em tentação. O objetivo da tentação da carne: destruir o nosso corpo e a nossa mente. O objetivo da tentação do sistema do mundo: destruir a nossa reputação. Qual é o objetivo da tentação do diabo? Destruir o nosso relacionamento com Deus. Olha o que está escrito em 1 João capítulo 1, capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Se você viver cometendo pecado, você tem uma aliança com o diabo. Se você está vivendo sempre cometendo aquele mesmo pecado, você está com uma aliança com o diabo. E Deus me trouxe aqui como profeta para falar isso para você: quebre essa aliança com o diabo. Por gentileza, põe para mim Marcos capítulo 14, versículo 38.
o versículo que a gente usou para ler nessa noite. Olhe para mim. Segundo a teologia sistemática, tudo que está na Bíblia tem um motivo, pois se não tem um motivo, também não está na Bíblia. Você já reparou que em Marcos capítulo 14, versículo 38, está escrito, vamos ler junto? Vigiai para... Olhe para mim, por que está escrito vigiai e depois orai? Poderia ser qualquer um, poderia ser assim, orai e depois vigiai, para não entreis em tentação. Mas como a teologia sistemática nos ensina que tudo que está na Bíblia tem um motivo, pois se não tem motivo, não está na Bíblia. Então qual é o motivo de estar primeiro vigiai e depois orai? Por esse motivo. Melhor que orar é você não precisar orar. Isso é muito sério. Melhor que você orar é você não precisar orar. Melhor que você orar para Deus restaurar o teu casamento é você vigiar para nunca precisar fazer a sua oração. Melhor que você orar para Deus te tirar de dentro de uma prisão é você vigiar para você nunca precisar fazer a sua oração. Melhor que você orar pedindo a Deus para te libertar das drogas é você vigiar para nunca precisar fazer a sua oração. Por isso que a Bíblia nos ensina, primeiro vigia e depois ora. Porque só de você vigiar já é uma oração que te dá livramento. Nesta noite, eu vim falar a respeito de tentações. Mas tem alguém aqui que está passando por um momento difícil. E eu preciso falar agora para você que já está em pecado. Qual é a solução para você que já está em pecado? Porque o que eu preguei até agora é para você evitar a tentação. Mas tem alguém aqui que precisa ser liberto nessa noite. E a solução para você que já caiu em tentação é essa. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Põe por gentileza. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Essa é a solução para você que já caiu em tentação. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Para que não... Mas o que vem? Vírgula, aí está escrito. Se alguém pecar, temos um, que é o Jesus Cristo. Como que foi a vida de Jesus? Ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Então Jesus, que foi tentado e nunca pecou, ele se põe como advogado. Por que quem cai em tentação quer ser juiz? Jesus viveu uma vida inteira, foi tentado e não pecou, mas ele se apresenta como advogado. O outro que cai em tentação, a diferença é que ninguém descobre, quer ser juiz. Está errado. Olhe para mim. Jesus é o teu advogado hoje. Jesus é o teu advogado hoje. E para Jesus atuar por você, o pagamento do trabalho do advogado se chama arrependimento. O arrependimento verdadeiro tem 3 passos. Primeiro, você tem que ficar triste com o que aconteceu. Segundo, você tem que reconhecer o teu erro. E terceiro, você tem que ter uma mudança de conduta. Então, se você se arrepender de uma forma que você está triste com o que aconteceu, se você se arrepender de uma forma de mudança de conduta, Jesus cancela os seus pecados. Porque está escrito assim, Atos capítulo 3, versículo 19, que o arrependimento cancela o teu pecado. Aquele que se arrepende tem os seus pecados cancelados. E eu termino essa mensagem falando para você a respeito do arrependimento. Hoje é uma noite de arrependimento para você. Porque na hora que você se arrepende, no mesmo dia, Deus começa a restaurar a tua casa. Não é sensacionalismo, é bíblico isso. Se você se arrepender hoje, nesse domingo, hoje, Deus começa a trabalhar em teu favor. Vou falar de novo. Se neste culto de domingo você se arrepender, hoje, Deus já começa a trabalhar em teu favor. Por quê? Quando o filho pródigo se arrependeu, no mesmo dia, ele entrou dentro da casa do pai. Quando Sansão se arrependeu,
No mesmo dia, Deus devolveu suas forças. E quando o ladrão da cruz se arrependeu, Jesus disse para ele: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Se arrependa hoje e Deus começa a trabalhar na tua vida sentimental. Se arrependa hoje e Deus começa a trabalhar na tua vida financeira. Se arrependa hoje e Deus começa a trabalhar na tua família. Se arrependa hoje. Eu tenho que finalizar essa mensagem, mas só tenho que te dizer algo. Por gentileza, põe para mim Mateus capítulo 4, versículo 3. Mídia, Mateus capítulo 4, versículo 3. Satanás, quando veio tentar Jesus, Jesus não caiu em tentação, porque Jesus sabia quem ele era e sabia quem Deus era. Mas olha como Satanás tentou derrubar Jesus. Se tu és filho de Deus, Satanás tentou pôr dúvida, mas Jesus tinha certeza. Quando você tem dúvida de quem você é, e quando você tem dúvida de quem Deus é na tua vida, você cai em tentação. Mas quando você tem certeza que Deus te escolheu, quando você tem certeza que você tem promessa, que você tem chamado, que você é cuidado, que você é amado por Deus, quando você tem certeza que o teu Deus é o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que não se apresenta como juiz, mas que se apresenta como advogado, você não cai em tentação. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um, você é uma pessoa que tem promessa de Deus. Levanta as mãos para me profetizar para a tua vida. Dentro de você existem pregações que ninguém ainda pregou. Dentro de você existem louvores que ninguém ainda louvou. Dentro de você existe uma igreja que ninguém ainda abriu. Dentro de você existe uma empresa que ninguém ainda abriu. Dentro de você existe uma loja que ninguém ainda abriu. Você tem promessas, não cai em tentação para viver as promessas de Deus. Se você crê nessa verdade, fica de pé neste momento. A igreja, eu e você, neste momento, vamos fazer uma oração. Você sabe aonde você tem caído em tentação, mas você descobriu hoje que você tem um advogado. Você descobriu que você pode estar caindo pela tentação da carne. Você descobriu que você pode estar caindo pela tentação do sistema do mundo. Você descobriu que você pode estar caindo pela tentação do diabo. São várias tentações, mas uma só solução: ser cheio do Espírito Santo. Você hoje está tendo a oportunidade de se arrepender e falar com Deus. Deus, esse escape que o pastor Jean pregou de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, eu preciso dele hoje, pois eu vou sair desta igreja e não vou mais cair em tentação. Feche seus olhos agora. Começa a pedir a Deus o escape que você precisa para se libertar da tentação que você tem passado. Pode louvar. Fale com Deus neste momento. Tem uma tentação que tem te atrapalhado de ler a Bíblia. Tem uma tentação que tem te atrapalhado de orar. Tem uma tentação que tem te atrapalhado de você jejuar. Uma tentação que tem te levado a você achar que você é independente, que quem cuida, quem administra, quem escolhe é você. Não, é Deus que é o teu Senhor. Você não manda na tua vida, é Deus que manda na tua vida. Peça a Deus hoje essa libertação. Fale com Deus neste momento. Já fechei a porta, pode vir. Peça a Deus o arrependimento dessa noite. Fala com Deus: Deus, eu estou arrependido de não ler a Bíblia. Deus, eu estou arrependido porque esse ano eu nem jejuei. Deus, eu estou arrependido porque já tem anos que eu não oro às 3 horas da manhã. Deus, eu estou arrependido porque eu fico mais tempo no celular do que buscando a tua face.
Se arrependa hoje e receba hoje a restauração de Deus para a tua vida. Se arrependa hoje e receba hoje o que você precisa. E também quem não sou.